E é isso, gente. Hoje eu tenho o prazer de receber, sem mais delongas, tenho o prazer de receber a Giovana Conte. Ela é sócia fundadora Youngers, a empresa social mais premiada de Curitiba em 2019, pelos resultados de geração de renda nas comunidades da cidade. Reconhecida pela revista Viver Curitiba com o Prêmio Inspiradores 2019, premiada pela agência Curitiba com o Prêmio Empreendedora Curitibana em 2019, escolhida pelo Banco Itaú em 2020 para a aceleração Itaú Mulher Empreendedora com outras 5 CEOs de negócios sociais no Brasil, palestrante, influenciadora, ex-candidata à vice-prefeitura de Curitiba pelo Partido Novo e, como ela mesmo diz, ainda assim, eterna aprendiz. Então eu tenho muito prazer de convidar aqui para a nossa participação. Já fiz o link aqui, ela vai aceitar e a gente vai começar a nossa conversa. Dimas chegou. Dimas, boa noite para você, mano. Obrigado pela tua presença. Angel Ferreira, obrigado pela tua presença, boa noite. E aí, Giovana, como é que você tá, guria? Tô muito bem, Danilo. Que honra estar aqui com vocês. Que coisa bacana. E, gente, tô ouvindo você falar da jornada, tô achando ela o máximo, super legal. Já ia te pedir um material pra gente jogar nas nossas redes aqui também, porque eu tô cheia de aluno querendo montar projeto. E quero muito trazê-los para ser seus alunos também. Tenho certeza que eles vão aprender muito. Boa, Giovana, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu estou muito honrado. Eu sempre, pessoal, eu vi a Giovana pela internet. Assim, sempre foi esse negócio. A Giovana é influenciadora famosa. É outro nível de influenciadora. Famosa quem? E aí eu conhecia pela internet, muita gente da pós-graduação falava e tal. E no final do ano passado, acredito novembro, dezembro, eu marquei uma conversa com a Giovana, fiquei lá uma horinha e eu já contei, Giovana, essa experiência eu tive uma visão da minha vocação quando eu entrei naquele território. Eu conto essa heresia, para alguns parece uma heresia, mas é como se eu tivesse me encontrado com o meu propósito quando eu virei da Avenida das Torres e entrei na Vila Torres. E aí foi uma parada muito louca, assim. E eu voltei emocionado da nossa conversa, sei lá, por um movimento, assim, muito, sei lá, de Deus, tudo aquilo que a gente trocou de ideia. Então foi muito importante. Passei a admirar mais você e tua família, né, pela humildade, pela maneira como vocês estão levando a sério essa questão do negócio social, do propósito, da carreira, e tem muita coisa, acho que você pode compartilhar com a gente, e eu queria agradecer. E para a gente começar, queria que você se apresentasse. Eu falei um pouquinho mais, né, um pouquinho da sua biografia formal, mas informalmente, quem que é a Giovana? Ai, gente, é tão difícil falar da gente, né? Mas eu acho que a Giovana é um ser humano em construção. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Eu sou uma pessoa que tá aí tentando devolver para a sociedade alguma coisa que acredita que recebeu, né? Então eu vivo nesse movimento, mas eu moro na comunidade aqui em Curitiba, que deve ter gente de fora de Curitiba aí. Eu vi que tem uns alunos meus chegando aí. Quero mandar um beijo para esse pessoal que acompanha o nosso trabalho. Eu moro nessa comunidade porque eu escolhi, porque eu e meu marido a gente escolheu vir para cá. O plano era entender um pouco mais como é essa vida numa comunidade, abre aspas, carente, fecha aspas, para a gente ver como que a gente pode fazer para mudar a realidade. Só que quando eu cheguei aqui, eu achava que mudar a realidade era fazer as pessoas ganharem dinheiro. Mas o dinheiro é o de menos, assim, na coisa toda, porque a minha realidade mudou, né? Então, assim, eu larguei o emprego na empresa internacional, vim para cá e eu mudei de realidade. Então, que tipo de mudança a gente quer quando a gente faz um projeto social, né? Que tipo de mudança eu tô correndo atrás mesmo? E aí eu descobri que eu não queria tirar ninguém da vila. Ai, gente, beijo pra vocês, tá? Alunos maravilhosos, família, todo mundo aí, tô achando vocês lindos. Mas que tipo de mudança social a gente quer? Então eu percebi que, por exemplo, tirar pessoas da vila já não é mais um objetivo que eu tenho. Porque a vila é linda. Assim, pra mim, agora que entendo o movimento, como a comunidade funciona, o plano é manter todo mundo na comunidade. Porque só de dentro a gente consegue entender e fazer coisas concretas, eficazes. Porque uma coisa é a gente lá de fora
da vila olhando para a pobreza e dizendo: ah, o pobre precisa de cesta básica, o pobre precisa de roupa. Outra coisa sou eu aqui do lado de dentro, abrindo os ouvidos e o coração para saber, tá, mas o que vocês precisam de verdade verdadeira? E aí descobri que eles precisavam era de gente mesmo, de ouvido, de coração, de respeito, de empatia. Enfim, é outra coisa, outro rolê. Eu gosto muito de falar de identificação, né, Giovana? A gente tem muito a síndrome do estrangeiro, tem tudo a ver com o que você está falando aí, da gente olhar para. É a nossa cultura a gente querer instalar uma cultura totalmente diferente, né? 2008, estava me lembrando aqui que a gente foi para a África numa expedição missionária, e a gente chega também nessa realidade diferente, porque a gente olha a África pela mídia, né? As crianças todas magras com a foto do urubu do lado e todo mundo achando que o urubu vai comer a criança. Então, aquilo é a África. Mas quais são... A cultura é maravilhosa, a alegria é maravilhosa, o jeito de viver é maravilhoso. Tem os seus problemas? Cara, tem, mas tem lugar no Brasil que tem problema pior do que na África. Então, assim, qual é a nossa habilidade de identificação, né, entre entender realmente o problema que existe e como que eu posso cooperar? Porque o estrangeiro também tem muito disso, assim, eu sou o salvador da pátria, o super-herói, vai descer ali, vai fazer a coisa acontecer. A Giovana saiu do emprego dela e agora ela tem todas as respostas para aquela comunidade. Mas eu cheguei aqui com essa certeza. Eu cheguei aqui certa de que não, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não sabia nada. Eu acho que a única coisa que eu tinha de bom para oferecer era a minha capacidade de aprender. Entende? Porque assim, eu não sabia nada, eram todos pré-espaço conceitos. Você está falando do estrangeiro, uma situação inversa. Eu morei nos Estados Unidos um tempo a trabalho, né? E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tenho essa cara de brasileira, né? Então, se você internacionalmente fala assim, pensa numa brasileira, ela tem essa cor de pele, tem esse cabelo, tem esse gocom. E eu sou o estereótipo da brasileira, né? E aí eu cheguei lá no onde eu tinha que trabalhar, nos Estados Unidos, e o pessoal, que legal, chegou brasileira. Aí na hora do almoço, eles queriam me chamar para almoçar junto com eles, eles viraram para mim sem brincadeira e falaram assim, do you know pizza? Pizza? Aí eu, meu Deus, de que planeta será que eles acham que eu venho, né? O que eles imaginam do Brasil? E aí eu fiquei pensando, pô, a gente pensa a mesma coisa da África. Eu lembrei por causa disso, tá contando que a gente pensa, né? É a mesma coisa da favela, né? Então, assim, quando você vê do lado de fora... Quando eu via do lado de fora, eu imaginava uma coisa. E aí eu cheguei igualzinho os gringos estavam comigo lá nos Estados Unidos, né? Do you know pizza? Pizza? Aí eu... E aí a gente saiu e eles assim, e microwave? E o micro-ondas? Você já viu um micro-ondas? Eu... Meu Deus, que coisa louca! Então, assim, quando a gente entra na comunidade, a gente acha que vai encontrar só a pessoa em situação de rua, droga, tráfico, armas, tiroteio. E não, e de repente você tem a mãe que leva o filho para a escola, você tem o cara que abre o comércio, que tem uma oficina, que tem uma padaria, que tem um supermercado. E aí você tem o vizinho que pede, olha aqui rapidinho que tô ali pegar não sei o quê. Outro que bate sua porta e pede, tem uma dúzia de ovos, tem umas ovinhas aí para eu emprestar, uma xícara de açúcar e tal. Tem toda uma rotina, tem toda uma mágica que eu falei, meu Deus, eu não sabia de nada, né? E olha só que legal, que às vezes a gente também vai com outro preconceito, que é achando que eles também querem sair dali, né? Que assim, que eles estão doidos para passar uma van, e a gente abre a van e fala, vamos embora que eu vou levar vocês daqui. E a gente teve umas experiências com o CAD na Maré, no Complexo da Maré, lá na frente da unidade do CAD, a banca de drogas rolando, e você vai conversar com a galera, é uma realidade ruim? Mas a maioria não quer sair de lá, é o local deles, eles gostariam que aquele local fosse transformado. Mas, é a vida deles ali, a gente tem que respeitar esse tipo de coisa, né? Isso, hoje ainda, uma pessoa que me segue aqui no Instagram, que é aqui da comunidade, conseguiu um horáriozinho na minha agenda. E aí ela tava falando, ai gente, por que isso? É a vila, né? A gente não consegue sair daqui. Agora eu casei, tenho 2 filhos, um cachorro, preciso de um espaço maior, mas não quero ir pra longe, eu quero ficar aqui na comunidade. Aí ela assim, ainda mais agora, né, Giovana, que tá tudo melhor, pacificado. E eu tive que concordar, porque a gente interage com a vila. O Kleber, meu marido, começou a dar aula de jiu-jitsu aqui quando a gente se casou. A gente casou em janeiro e é em junho de 2002. Ou seja, vai fazer 20 anos no ano que vem que a gente se relaciona com a Vila Torres de alguma forma.
E aí eu falei, nossa, eu me lembro de fases aqui que a coisa era duríssima, do Kleber tá de carro e tiroteio rolando, ele com as crianças no carro, tendo que estacionar na porta da casinha, aí abria a porta, a criança saía abaixadinha para entrar dentro de casa no meio do tiroteio, e era traficante que ajudava ele a entrar e sair de carro na comunidade, porque era muito perigoso. Hoje não é assim que é aqui na Vila Torres mais, infelizmente a fama continua. De certa forma, protege um pouco a vila, porque a gente mantém os curiosos do lado de fora, mas a gente tem o que eu estava discutindo hoje ainda no meu Instagram, tá cheio de story lá, que a solidariedade excessiva com a Vila Torres, da mesma forma, porque o pessoal tem tanta dó da gente aqui. E você veio na minha casa, Danilo, fala sério, eu não moro mal, minha casa é imensa, minha casa é linda, eu tenho tudo que eu preciso aqui, é na vila, mas, meu, é uma das maiores casas que eu já morei desde que eu casei. E as pessoas com dó dessa situação pública da Vila Torres doam demais, muita cesta básica, muita comida, a ponto de transbordar. Eu perdi alunos, para quem não sabe, eu dou aula de negócios, né? E eu perdi alunos porque eles recebem tanta doação que eles assim, mas não preciso trabalhar. Porque daqui a pouco vai chegar uma doação, né? Então, não preciso trabalhar. E aí você vai falar o quê? Né? A pessoa vive com o mínimo do mínimo ali, sabe, né? E você olha para o potencial criativo, para a maneira a eloquência que a pessoa tem e tudo que ela poderia fazer na vida dela. Você enxerga um monte de coisa, um futuro maravilhoso, e ela tá ali querendo viver só de ganhar cesta básica. Cara, essas conversas aqui vão para longe, né? Porque como os projetos e os negócios sociais que trabalham dentro das comunidades precisam também ser agentes de propagação das coisas boas que a comunidade possui. Porque a gente gosta muito também, quando vai falar com um parceiro, pedir patrocínio, vender algum tipo de serviço ou produto, a gente gosta muito de falar só nos problemas, né? Então a comunidade é uma desgraça, é um inferno, e eu estou chegando como anjo da guarda e vou fazer as coisas acontecerem. Mas tem tanta coisa acontecendo já muito boa, né? E se a gente está lá dentro, seria muito mais fácil de propagar essas boas notícias, as questões culturais, as boas informações de pequenos empreendedores, né? Propagar pessoas que estão vendendo o seu produto ali, estão fazendo artesanalmente, tem tanto talento dentro dessas comunidades. A gente parar um pouco de ficar falando sobre só os problemas que elas têm. E hoje em dia, você ganha mais direito de ser ouvido compartilhando as mudanças que você traz do que os problemas que você enxerga. Então, quando você fala muito e exclusivamente do problema que você vai atacar, às vezes as pessoas dão uma cansada. Então, aqui com a Youngers, por exemplo, a gente mede tudo. Eu meço quantidade de mulheres que a gente atende, de egressos do sistema prisional, o público LGBTQIA+, negros, migrantes. A gente diz quantos negócios a gente montou a partir da nossa metodologia e que impacto eles têm gerado na comunidade. Um impacto super bacana que eu gosto de ver do nosso trabalho aqui, acho que eu comentei contigo, é a diminuição dos chás de bebê. Te falei dessa história? Falou. Incrível, incrível. Eu gosto desse, porque quando a gente chegou, as mulheres, elas queriam ter filhos. E tá tudo bem, eu tenho duas, e se você quer ter filho, tenha. Se você não quer, não tenha. Não é essa a questão. A questão é que, por falta de sonhar mais, elas estavam engravidando muito cedo. Então a gente abria o nosso espaço para chás de bebê no ano com muita frequência. A partir do ponto que elas se entenderam como capazes de fazer alguma coisa por si, a gente começou a ter mulheres que adiavam um pouquinho o sonho da maternidade para um momento em que elas tivessem mais condições de ter esse filho, e a gente parou de ter os chás de bebê aqui e passamos a ter mais mulheres pensando em vender maquiagem, fazer alguma coisa com cabelo, na unha, comida, e mais mulheres trabalhando. Elas vão ter seus filhos, elas serão mães, mas eu acredito no momento mais adequado da vida delas, né? Show de bola. A gente sempre fica pensando no indicador todo cheio de flores, né, e tal. Vamos contar a quantidade de chá de bebê, se está diminuindo ou não. Incrível, incrível. Ô, Giovana, me fala uma coisa. Eu me lembro faz 15 anos que eu estou nessa luta de projetos sociais. E eu me lembro exatamente
a mudança de chavinha um dia que eu estava num fretado da Motorola, eu trabalhava na Motorola e tal, uma vida estável, assim, de certa maneira, e lembro o dia que a chave mudou e eu falei, cara, vou sair, vou mudar, aí comecei essa empreitada, saí de Campinas, saí de casa e tinha a certeza naquele momento que eu não voltaria mais para morar. Então, eu queria saber qual foi o que assim, passou na tua cabeça, qual foi a chave que virou para que você saísse, então, dessa vida corporativa e se colocasse à disposição nesse ambiente social. Antes de você responder, só dá uma boa noite para todo mundo. Tem muita gente aqui, você é muito famosa, Giovana, pelo amor de Deus, você é muito famosa. Tem muita gente aqui. Se vocês tiverem, pessoal, boa noite aí para todo mundo. Se vocês tiverem perguntas para a Giovana, vai colocando aqui que no final eu vou passar para ela, tá bom? Isso mesmo, gente. Perguntas ou comentários, pode deixando interagindo aí que a gente vai tentando conversar. Mas, Danilo, eu acho que a minha vida, ela foi uma construção, assim. Quando eu era adolescente, eu me converti, eu sou filha de pastor presbiteriano. E aí eu frequentava a igreja presbiteriana e eu era líder. Então eu era líder dos adolescentes, que dentro da igreja presbiteriana é a União Presbiteriana de Adolescentes, da UPA. Uhum. Depois tem a UNP, que é a União de Mocidade Presbiteriana. E lá eu já estava, mesmo sem saber, assim, engajada com, coincidentemente, os projetos sociais da igreja. Mas eu não era líder, nem era responsável. Eu via de longe, participava e tal, mas não era muito responsável por aquilo. Mas rolava esse contato com a comunidade. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz Universidade Federal, o primeiro curso que eu fiz foi Ciência da Computação. E quando eu enlouqueci na Ciência da Computação, eu migrei para desenho industrial dentro da Federal do Espírito Santo, porque eu precisava dar uma desanuviada, assim. E lá no desenho industrial eu tinha uma matéria que eu precisava fazer um protótipo de um produto. E eu lembrei do projeto social e eu falei, cara, vou fazer minha vivência lá. E eu passei 6 meses trabalhando de graça voluntariamente no projeto social de crianças. E o projeto que eu fiz foi com escovas de dente, como que a gente guardava com segurança e com higiene as escovas de dente das crianças. Enfim, esse contato na minha vida, na minha adolescência, na minha juventude, ficou, né? Eu acabei conhecendo meu marido numa ONG. E aí, o sonho do meu pai, claro que não era esse, porque eu era uma menina rica, né? De uma família rica. E ele queria me ver a dona de empresa, não de uma empresa social, mas assim, no meio corporativo, né? Viajando o mundo. E quando eu me casei com ele e ele já era secretário executivo de uma ONG, não teve. Aí eu tava ali, ó, tá entendendo, né? Tô sempre ali. Só que eu tive uma educação de altíssima qualidade. E eu fui alfabetizada em inglês e português. Então, quando eu cheguei em Curitiba, casada, eu consegui empregos muito bons. Muito bons. Eu não tenho nada que reclamar. Mas chegou no momento em que eu profissionalmente realizei tudo que eu tinha sonhado. Porque eu pensei assim, um dia eu vou trabalhar numa empresa grande, internacional, e vou fazer projeto com uma equipe muito bacana. Eu tinha feito. Eu cheguei a ser gerente de projetos de uma equipe em mais de 20 países simultaneamente. Então, quando eu vi que eu tinha realizado, eu falei, tá, e daí? Agora eu preciso sonhar um novo sonho. E toda a parte social dentro do meu coração. Engravidei. Gente grávida, eu já choro em propaganda de margarina, eu me emociono, eu sou muito gente, né? E quando eu estava grávida da minha primeira filha, a cena, o momento foi eu sentada no shopping, numa praça de alimentação, almoçando, quando chegou um grupo de adolescentes de um colégio famoso, grande aqui em Curitiba, tudo uniformizado para ir no McDonald's. Eu bati o olho neles e comecei a chorar, porque eu fiquei pensando, quem vai levar esses jovens no caminho profissional? Quem vai mostrar para eles como eles fazem para ter a carreira que eu tive? Quem vai cuidar dessa juventude para que eles se tornem profissionais que transformem a sociedade? Quem vai despertar nesses jovens uma empatia pelo pobre, pelo necessitado? Porque na minha adolescência foi o que mudou minha vida. Ou na minha juventude foi o que aconteceu comigo. Foi essa experiência real, de vida real na cidade, que me fez ser quem eu sou. Aí eu chorando, falei com Deus. O que é para eu fazer? Isso com salarião, com viagem internacional, cargo internacional. E ali com uma ideia na cabeça.
e um propósito nas mãos, surgiu a Youngers, né? Numa mesa de shopping aqui de Curitiba. Eu falei, cara, eu preciso pensar nisso. Quando eu engravidei de novo, porque aí fica aquele negócio no coração, e eu falei, não, a ideia é ruim, né? Deixa pra lá. Quando eu engravidei de novo, 1 ano e meio depois da minha primeira filha, eu acabei perdendo o bebê. E aí eu tinha que fazer um procedimento chamado curetagem. E eu não queria ir trabalhar no escritório. Eu queria esses dias de folga até o dia de eu ir para esse procedimento. E a empresa virou para mim e falou assim, Giovana, vamos fazer o seguinte, nós vamos te pagar um curso que é fora daqui. Vai fazer esse curso que aí você fica longe, você faz o seu procedimento, tira os dias de folga, depois você volta. E no meio do curso, uma das atividades era, pense no seu futuro. Onde você gostaria de estar? E no meio do curso, tendo perdido uma gestação, no auge da minha emoção, o meu futuro incluía aquela ideia Youngers de cuidar da juventude. Então, assim, naquele momento eu falei, tá bom, Vá, eu vou fazer isso. Então, graças a esse curso caríssimo que a empresa pagou, eu comecei a juntar o meu pé de meia, porque eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para cuidar dessa moçada, porque eles iam precisar entrar no mercado de trabalho, né? Foi ali que a chave virou, eu acho. Cara, que loucura, que loucura. Giovana, eu tava pensando aqui que muitas pessoas, o nosso tema de hoje é propósito, né? Carreira social, propósito. E a gente sempre, talvez o Jeff pode ajudar muito a gente nisso. Por exemplo, a gente sempre pensa que cara, a gente vai sentar numa mesa, vai fazer algumas atividades e vai descobrir o nosso propósito de vida. E eu sempre fui muito pela linha que as nossas experiências, a história de vida vai construindo isso, né? Ela vai juntando um quebra-cabeça ou uma coxa de retalhos e vai fazendo com que a gente vá descobrindo a nossa vida e o porquê que a gente nasceu, o que a gente está vivendo, como que a gente faz para servir as pessoas de uma maneira melhor. Então, e toda essa construção de história, ela é muito baseada em quem? Naqueles que são mais, talvez, os lugares mais improváveis, aqueles que você nunca fez uma conexão direta, eu penso. Então você está num shopping, e você olha uma coisa que não daria em nada, não seria um pensamento profundo, filosófico e tal, não sei. Mas de repente o improvável faz com que a gente descubra uma coisa tão profunda. E obviamente, acho que para todo mundo aqui ficar tranquilo, que eu acho que o propósito é descoberto e redescoberto o tempo todo, né? Porque senão a gente fala, então chegamos num ponto no ponto final, vamos agora começar a nossa história cheia de propósito. Cara, você vai ter um entendimento melhor a cada dia, a cada passo que você vai dar, né? Porque as atividades ou as experiências que você teve, elas não são de jogar fora. Você não tinha um propósito de vida só porque a sua vida era baseada só nesse momento de trabalhar na Vila Torres, mas foi toda a questão de trabalhar, cara, em todos os lugares, desde a adolescência, na igreja, dentro desse processo corporativo. É uma construção, para mim, é uma construção muito clara. E aí, se eu pudesse, eu queria falar duas coisas, então. A primeira é fazer exatamente isso que o Danilo está falando. Presta atenção na sua história, na construção, nas pessoas, nos lugares, nos trabalhos, nas oportunidades, nas viagens, enfim, tudo que já passou pela sua vida, o que te move, o que te toca. A gente manter um coração sensível, né, para isso. A segunda coisa que eu queria dizer é que mesmo quando a gente não tem um propósito muito bem definido, ou a gente não sabe um nicho que a gente vai atuar ou criar um projeto, a ONU resolveu isso pra gente, porque ela fez 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para dar o norte, cara. Se tu não sabe para onde ir, vale dar uma olhada no que a ONU já está fazendo e tentar tirar para um dos 17 lados que a ONU já decretou que são fundamentais para a gente conviver como sociedade num planeta sustentável, né? E eu acho que outra coisa importantíssima é que não é o fato de eu ter um propósito que me mantém nele. A gente às vezes não, a gente precisa de muito mais do que o prazo de apoio, de plano, de resultado, de enxergar que a coisa está andando. Não é só o fato assim, eu tenho um propósito, que ele vai realizar.
Se você não assistiu a jornada do Danilo, meu irmão, aí minha amiga, para poder colocar ele no papel, estruturar, planejar, começar a dar os primeiros passos, não adianta nada você ter propósito. Mais vale alguém que não sabe qual é o propósito, mas está no movimento produtivo pela sociedade de serviço, do que a pessoa que é cheia de propósito, mas não consegue dar um passo prático para realizar esse propósito, né? Então, é importante a gente também não se prender a ele. E outra, também acho que a gente precisa estabelecer mais parcerias. E quando você perceber que a pessoa tem o mesmo propósito que tu, ou que já tem uma organização fazendo uma coisa que você gostaria, antes de inventar a roda, e bate na porta desse pessoal para saber se você pode contribuir de alguma forma. Posso participar disso? Porque às vezes eles estão precisando de ajuda e é o mesmo propósito que você tem, né? Exatamente. E fechando o nosso raciocínio nisso aqui, porque eu tenho tanta coisa para te perguntar, que é assim, tem muita gente também que se apega a um marco na história para poder entender que a partir dali a vida começou a valer a pena. E eu levo muito em consideração todas as minhas experiências antes de projetos sociais, que eu saí de Campinas achando que eu seria músico. Então, cara, a vida inteira, adolescência, metido com música, igreja, banda de rock, essas coisas todas, tinha cabelo naquela época, e achava que todas as minhas experiências, a partir daquilo, só porque eu vivi muito tempo em música, seria para a minha vida toda. A partir do momento que as coisas foram mudando, e automaticamente, isso acontece, eu acho que de forma natural, eu fui migrando para outra parte esportiva, cultural, gestão, que eu nunca imaginei, mas as coisas foram acontecendo normalmente. Eu posso olhar para a minha história atrás e posso lamentar o fato de ter perdido tempo, 10 anos metido com música. Mas eu gosto de olhar muito como uma caixa de ferramentas. Essas experiências que a gente tem, é como se fosse assim, tudo que eu aprendi sobre música, ou aquele ambiente, os valores, as coisas, eu uso ainda hoje em alguns tipos de trabalho que eu faço. Porque a construção é como se fosse uma caixa de ferramenta. Dependendo do problema que você tem ou do momento, você consegue utilizar determinada ferramenta. Então, a gente gosta muito de pensar também no que a gente, em propósito, pensado sempre na questão do que a gente faz, né? E está muito ligado ao que a gente nas nossas entranhas, seja lá o que for, mas porque as atividades são ferramentas para cumprir algum tipo de missão, algum tipo de propósito. Então, para a galera também não ficar apegada, perdi muito tempo, trabalhei muito tempo para dar dinheiro não sei para quem, perdi tempo porque fazia tal coisa. Não, nada é perca de tempo, e agora tudo você pode utilizar daqui para frente. Daqui a pouco tem uma... Vai lendo o que eles estão escrevendo aí, que eu tô vendo que tem comentários. Só vou fechar com o seguinte: nada é perda de tempo. Vou contar um negócio pra vocês. Pensa que eu falo inglês, né? Que aí eu fui alfabetizado nas 2 línguas. Trabalhei numa empresa internacional imediatamente antes do meu negócio social. Então eu não ia conseguir jamais pensar num nome de empresa em português. Porque eu passava 8 horas da minha jornada comercial eu não atendia o Brasil. Só falava inglês o tempo inteiro. E aí o nome da minha empresa em inglês, para trabalhar numa favela. Putz, grila, eu falo assim, me arrependo imensamente. Eu falei, que gafe. Coloquei, mas eu nem via, porque minha cabeça tava só em inglês. Eu piorei a coisa toda quando eu chamei o nosso espaço aqui de coworking. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu fiz de novo. Ai, coloquei o nome em inglês. Eu falei, pra que eu tenho isso? Eu falei, por que eu fiz isso? Quando eu vi, já tinha colado, já tava todo mundo chamando de coworking, hangers. Eu falei, meu Deus, só nome de... Mas vou contar o que aconteceu. Vocês acreditam que por causa desse nome em inglês e da nossa placa em inglês, migrantes que chegam ao Brasil, Curitiba, a comunidade da Vila Torres, passam aqui na frente, eles veem o nome em inglês, eles entendem e eles entram para pedir informação. Hoje a gente atende um grande número de imigrantes, porque a palavra em inglês chama a atenção deles, e muitos que vêm da Venezuela falam inglês, do Haiti falam inglês antes de começar a falar o português. E a gente consegue inserir esse pessoal de alguma forma na comunidade, porque o inglês se tornou uma ferramenta de comunicação com esses migrantes tentando recomeçar a vida. Eu olho para isso e falo, Deus não dá ponto sem nó. Então, tudo que a gente tem é bagagem, e se a gente trouxer isso de volta para o presente, para o futuro,
certamente vão transbordar em coisas boas para as pessoas que são beneficiadas pelas nossas ações. Cara, show de bola. Eu vou pegar o comentário aqui, Giovana. Pode comentar, Giovana, que podem comentar sobre a relação entre propósito e causa. O que você acha? Boa noite para todo mundo, pessoal. Gamac, Artesanato, Arte e Cultura chegando aí. Luana Oficial, Vanessa, Fernando, boa noite para vocês. Obrigado pela presença. E aí, Giovana, propósito e causa, qual que é a relação? Eu não sei responder essa pergunta, não sei se é muito profunda, que propósito, eu acho que é uma coisa que é sua, dentro do seu coração, um propósito. E talvez uma causa, ela seja uma coisa que vem de fora, alguém levanta uma bandeira e aí você coletivamente vai atrás dessa causa, né? E você vai lutar por uma causa. E aí talvez você tenha várias pessoas com propósito lutando em prol de uma mesma causa, mesmo que os propósitos se toquem, mas não sejam necessariamente iguais. Por exemplo, aqui a gente tem gente que quer atender pessoas em vulnerabilidade, outros mulheres em vulnerabilidade, outros negros, outros LGBT. Então, assim, a gente se toca, porque quando eu estou fazendo meus eventos, essa galera tá toda, né? Mas no fim das contas, qual é a causa? Desenvolvimento de geração de renda. A gente precisa erradicar a pobreza, diminuir as desigualdades. Então a gente levanta a bandeira da mesma causa, abraça os nossos propósitos e realiza. Show de bola. Me vem na cabeça que a gente às vezes usa a causa como um escudo quando a gente não sabe exatamente o nosso próprio propósito. Pode ser um devaneio meio esquisito, porque a gente tem muita gente que tem uma causa ou defende alguma coisa, você não sabe se é genuíno ou não, ou se ele está indo no movimento externo, e aí o que você falou é isso, é um movimento periférico, entre aspas, no sentido vai ser mais coletivo do que individual ou de coração, mas ao mesmo tempo a gente talvez se feche muito em causa, porque fica muito difícil, é mais fácil arrumar uma causa do que arrumar um propósito. Porque você vai num ambiente coletivo, cara, você fala, eu vou nesse mamãe vai com as outras aqui e vamos embora. Mas, ao mesmo tempo, o propósito, ele te traz uma dificuldade maior de entendimento profundo, de autoconhecimento, né, de entendimento da sua relação com o mundo, que é muito diferente do que a gente olhar uma notícia e, de repente, cara, eu vou nessa linha aqui, eu vou defender esse tipo de causa e vai fazer sentido para mim. Eu acho que também isso é uma construção que faz de forma devagar, é uma construção que o tempo e a história vai dizer, porque quando eu saí... Tá, passou um tigre aí atrás de você. Qual que é o nome do bichano? Gente, eu não devia cumprimentar as pessoas, que eu vou falhar aqui de não falar com todo mundo, mas eu tenho que mandar um beijo pro Léo. Léo e todos os alunos que estão assistindo a Giovana, todos amam o Leonardo Kluck. Muito obrigada, Léo, por estar aí. Eu não vivo sem você. Leonardo, você é o cara. Não, Leonardo é o cara. O Léo me salva. Você sabe, você viu, né, Sei. gente? Eu não vivo sem esse menino, não, gente. De jeito nenhum. A preciosidade. Posso ler comentário também? Pode, fica à vontade, Giovana. Tem um aqui assim, do Fábio. As comunidades são celeiros de empreendedores, sonhadores e muitos propósitos individuais e coletivos. Fábio, você tem toda a razão. Eu acredito que o empreender está na veia de muitas pessoas da comunidade. O cara que entrega bala no semáforo, que está vendendo dentro do ônibus, dos terminais, ele já tem esse tino assim de vendedor. E a nossa responsabilidade aqui é transformar ele verdadeiramente no empreendedor. Ele não pode fazer um bico, porque senão fica muito difícil de viver. E a gente diz que o empreendedor, diferente do cara que faz bico, ele entende de negócios. Então ele faz planejamento estratégico, financeiro, ele sabe de marketing, ele sabe controlar as vendas, ele faz parcerias estratégicas. Então ele olha para o negócio, não só para a operação, que é a venda no semáforo ou no ônibus e tudo mais. Mas você tem razão, a galera aqui é massa, entendeu? Aí, pode falar. Não, o meu Léo tá com ciúmes aí, Giovana. Eu tenho um Léo também, que fica comigo na minha sala o tempo todo, e ele falou, cara, cada um tem o Léo que merece. Então, Léo, obrigado, velho. Um beijo pra você. Casa com a Bruna, em nome de Jesus, porque senão ela não vai aguentar mais, você enrolar tanto. E aí, tem mais coisa que a gente pode ver aqui, ou a gente pode avançar um pouquinho? Eu queria ver contigo, Giovana. Cara,
Você já recebeu proposta para voltar para o mundo corporativo? Se recebeu, ou já pensou nisso, por que você não foi? Olha, eu já pensei nisso, vou dizer quando que eu pensei nisso, em dezembro do ano passado. Porque depois da campanha, eu estava tão cansada, eu estava tão cansada, eu estava exausta, que eu pensei o seguinte, saber, eu vou aceitar uma vaga no mercado, eu vou ficar lá trabalhando 8 horas por dia, vou bater ponto, vou receber ordem, vou deixar o povo dizer o que eu tenho que fazer. Eu não quero pensar em nada, eu só quero bater ponto e ganhar meu salário. Porque eu estava bem cansada mesmo, eu realmente pensei nisso. Eu acho que tem até uma pessoa que está assistindo aqui que me fez uma proposta, inclusive, para isso Opa! acontecer. Então, sim, na época isso tinha acontecido. Por que eu não aceitei? Porque deu tempo de eu descansar. Então, eu resolvi com o meu marido e as crianças da gente viajar de férias. Nós tiramos alguns dias. E o mais engraçado é que o Kleber falou assim para mim: nós vamos tirar férias, mas nós vamos tirar férias mesmo. Então, nós vamos achar um lugar onde a Giovana não tem que cozinhar, nem arrumar. Não adiantava alugar um Airbnb. Porque aí eu ia ter que cozinhar, ia ter que arrumar a casa. Não, vamos achar um hotel que tem pensão completa, porque aí tem um cafezinho da manhã, tem um almoço, tem uma janta, a gente fica brincando com as crianças e fica tudo lá. E a gente conseguiu um hotelzinho para ir, que eu não tinha que cozinhar, não tinha até uma camareira para arrumar o quarto, e eu consegui descansar. Efetivamente descansar, fisicamente, socialmente, né? E aquilo, minha barrinha da energia foi subiu. Na hora que subiu, eu voltei a agradecer, né, Jesus, obrigada, então, mas, né, não tem como acabar com a Youngers, né, não tem. E aí não deu outra, a onda que veio de contatos, novos clientes, novos projetos e tudo que surgiu para a Youngers esse ano foi muito maior do que a gente estava imaginando, muito maior. O Léo tá tendo muito trabalho com a minha agenda, muito. Ele falou: Giovana, não sei o que aconteceu, mas abril você não consegue falar com mais ninguém. Eu falei: meu Deus do céu, né? E isso é muito bom porque a gente está conseguindo alcançar mais pessoas, a gente percebe mais empresas. Então, assim, por que eu não voltei para o mercado? Eu quis, porque eu cansei. Então, se você que está assistindo a gente faz parte de um projeto e também cansou, seja bem-vindo ao mundo das pessoas normais, né? Porque a gente cansa. Eu acho que tá tudo bem, eu penso, não sei, depois a gente conversa aí. Mas acho que tá tudo bem a gente cansar. O importante é a gente saber o que a gente faz com o cansaço. E eu, particularmente, resolvi que uma das coisas que eu quero fazer quando eu for milionária, porque eu tenho um negócio, tenho uma ONG, então quando eu for dona de billions and billions, uma coisa que eu vou fazer é pagar férias para todos os Danilos que eu conheci na minha vida e suas famílias. Porque todos precisamos, a gente que trabalha com social, precisa desse tempo de férias. E outra, eu quero férias chique, férias na praia, férias no resort. E para o pessoal parar de encher o saco de quem está no social e deixar a gente ir para onde a gente quiser. Porque o povo quer que cuidem dos pobres. Todo mundo quer dar comida. Todo mundo quer alguém para doar roupa. Mas na hora que a gente está fazendo, quem vai sustentar esse trabalho? Entende? Quem vai vir aqui pagar meus boletos? Ninguém. Então me deixe em paz, porque quando eu precisar descansar, eu quero. Então já resolvi, gente. Quando eu ficar rica, então você pode contar comigo. Nós teremos uma agência, né, Leide? A Leide que está assistindo aí, a Leide também, que está lá atuando lá no Iguape 3. Pelo amor de Deus, manda a Leide tirar férias, descansar, porque foi o que me recarregou para eu continuar fazendo o trabalho que é tão importante para todas as pessoas que a gente alcança, né? Cara, engraçado, eu já fiquei feliz que eu estou na fila, então, do seu Billions and Billions, então estou feliz aqui de tirar férias, eu já vou começar a reservar o lugar, porque eu acho que você deve estar perto também, né? Não deve estar tão longe assim. Ah, meu Deus, quem dera! Eu recebo, Senhor, eu recebo! Aqui, ó, quem entrou, a Gabi entrou aí, boa noite, Gabi. A Leide aí já falou, a Leide também já está, ó, pedindo contratação. Gustavão do Vila Samaritana entrou aqui. E é isso, é interessante, Giovana, porque a gente, o importante que todo mundo saia daqui é que talvez quando a gente pensa em propósito, uma das questões mais importantes é a bendita da família, né?
E a gente vive um tempo muito difícil quando a gente pensa na realidade das famílias de hoje, né, a quantidade de questões difíceis que estão sendo lidadas, né, e como os empreendedores querem salvar o mundo inteiro e às vezes esquecem de salvar os seus. E aí eles têm uma vida muito interessante fora, impactante, falam muito bem, eles estão transformando a vida de todo mundo, mas esquecem muitas vezes de transformar, de se deixar transformar e ao mesmo tempo de oferecer a possibilidade de ser vulnerável, né? E de falar, eu preciso desse tempo mesmo, eu não sou super-herói, eu preciso descansar. E a gente ter convicção de tudo que a gente faz e olhar para as pessoas sem vergonha, né? Aí sem vergonha ficou esquisito, mas sem vergonha. Porque a gente, às vezes, se coloca à disposição para criar uma ONG, criar um negócio social, e a gente fica com medo de tirar uma foto, por exemplo, numa boa praia, de fazer um passeio num lugar legal, de gastar um pouco daquilo que a gente está ganhando também mesmo com projetos. Né? A gente tem a síndrome, não pode ter, né? Mas muitos têm a síndrome da pobreza, e que a gente, cara, está com a comunidade, então a gente precisa estar pobre também, porque senão as pessoas vão pensar o quê? Os patrocinadores vão olhar para nós e falar, ele não está precisando de tanto dinheiro. Mas, cara, vamos olhar para a gente como pessoa, como ser humano, que precisa ter o seu tempo, né, de família, um final de semana bem de qualidade, tirar tempo. Essa semana, só já vou te dar a palavra de novo. Essa semana, eu estou muito cansado, falei pro Fábio, o Fábio está aqui. Eu fiquei de ligar para ele hoje à tarde, para a gente trocar uma ideia. E eu cheguei do trabalho e falei para a Deise assim, eu vou deitar 10 minutinhos. Só 10. E aí, por causa da jornada, a gente está dormindo muito tarde, acordando muito cedo. E eu dormi, ela me deixou deitar, eu acordei, era sei lá, 7h30. Dormi tipo 1 hora e pouco. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente se cobra. Mas, cara, vamos descansar, vamos ter qualidade, e feriado, sexta-feira, vamos aproveitar, vamos tirar tempo com a família, vamos esquecer um pouquinho dos problemas externos e vamos deixar e dar espaço pra gente também. Exatamente. Por favor, todos vocês que querem mudar o mundo assim como a gente, cuidem de vocês. Cuidem de vocês. Até Deus criou o mundo, parou um dia para descansar. A gente também pode. E essa história do dinheiro, ela é muito delicada porque ela tem tudo a ver com a pergunta que você me fez antes. Você trocou de emprego e tal? Olha só a situação. Se a gente não paga bem, não remunera bem as pessoas que estão envolvidas com o social e elas são tecnicamente hábeis, elas vão para o mercado tradicional. A gente volta. Porque eu vou dizer um negócio para você. Nunca ganhei com a Youngers o que eu ganhava no mercado corporativo. Nunca. Nunca alcancei o mesmo valor. Com a mesma frequência, com a mesma constância. Gente, eu ganhava muito dinheiro. Eu comprei um carro no débito. Eu entrei na Nissan e tirei uma Livina 0 no débito. Entendeu? Eu ganhava muito dinheiro. E eu nunca ganhei isso empreendendo socialmente. Nunca. E aí o que eu fico pensando se eu também não ganhasse dinheiro para sustentar, cooperar com o sustento, porque graças a Deus eu tenho um marido fantástico, né? Que também trabalha, também ajuda a gente financeiramente em casa. Então assim, se eu não cooperasse com a renda familiar, a ponto de manter a coisa digna, minhas filhas numa boa escola, a gente com condições de tirar férias, comida em casa, enfim, se eu não tivesse isso, eu já tinha voltado para o mercado. Eu já tinha voltado. Hoje, o setor social tem perdido muita gente com qualificação técnica porque não tem um salário compatível. E aí não tem condição de você ter um cara que é super massa em marketing. O cara faz campanha para essas empresas, Coca-Cola, Boticário. E aí você vê o Waze tá com a propaganda no Instagram. Me chamou muito a atenção. Porque ele fala assim, você está empreendendo e está entregando? Já anunciou no Waze. Mas num quadrinho, assim, eu olhei para aquilo e falei, cara, o cara que pensou nisso, ele é genial, porque tudo que o povo quer é vender. E ele está dizendo, vem vender aqui. Quem não vai querer vender lá no Waze? E aí depois eu pensei, quanto ganha um cara desse? Quanto que custa um cara desse num projeto social para captar recursos da mesma forma como ele está captando clientes para o Waze? Isso é caro, é caro. Se a gente não valoriza financeiramente as pessoas que estão no social, nós vamos perder os melhores técnicos, né?
para o mercado. Então não é só porque eu tenho um coração na coisa toda, é porque isso precisa virar salário, isso precisa virar essa recompensa financeira. E sim, Danilo e família tem que tirar férias e quer ir para a Ilha do Mel, vai. Aconteceu com a gente uma vez da gente passar férias nem na casa de um pastor amigo nosso em Praia de Leste. E um dia a gente pegou o carro numa aventura muito louca e fomos até a Ilha do Mel, num bate e volta. Na Ilha do Mel, a gente fez uma foto no farol, eu e o Kleber. Pronto, a igreja já caiu matando. Eles não sabiam que eu tinha feito. Eu não estava hospedada lá, eu não estava gastando meu dinheiro com aquilo. Tipo, ninguém tem nada a ver com o que eu faço na minha vida, mas já estava todo mundo criticando porque estava supostamente na Ilha do Mel. Então, assim, a gente precisa parar com esse rancinho de que a turma do social não tem direito ao descanso, às férias, ao lazer, ir para o Beto Carreiro, passear com as crianças, porque se não recarregar as energias, nós não teremos nós no social. E um adendo, não precisa passear só com dinheiro de doação, beleza? Ninguém só precisa pagar. Pega o teu dinheiro, economiza, faz alguma coisa e faz acontecer. Paga a conta lá e dane-se. Ninguém tem nada a ver com isso. Então é a tua consciência, é o teu trabalho e pronto. E eu acho que a gente tem um pensamento medíocre também, às vezes, nos projetos sociais. Eu vou falar por essa realidade que a gente tem. Medíocre por quê? De mediano na contratação que você estava falando. A gente gosta muito de falar assim, olha, mas nós trabalhamos pela missão. Cara, beleza, então você paga milão para a pessoa que é pai de família, você quer achar o melhor cara do mercado, se ele desiste ou se ele troca você para trabalhar no caixa do supermercado, no Condor, para ganhar 1.500 e um vale-refeição, um vale-alimentação de R$ 300, você vai falar assim, olha, esse cara é descomprometido. Mas não, você que é medíocre. Você é medíocre porque você quer pagar R$ 1.000 e você acha que, cara, tá tudo bem. E o que te torna medíocre é o quê? É que você acha assim, se ele não quiser, outro vai aparecer para ganhar milão. Então, assim, vamos parar de ser, assim, de ficar na média, vamos parar de pensar pequeno e tentar fazer com que os projetos e os negócios ganhem corpo a partir de uma cultura, de um fortalecimento de todo mundo, né? Acreditando nesse ambiente do social, assim. O Fábio está perguntando aqui, ó, Giovana, vamos ver aqui, ó, como fazer com que os privilegiados virem a chave, como você virou em relação às comunidades, sem necessariamente se mudar para lá? Rapaz, que pergunta difícil. Sabe uma coisa que eu percebi? Não precisa todo mundo vir para cá. Eu descobri que eu tenho direito de ser ouvida. Muita gente privilegiada que nem eu era me ouve, porque sabe que eu vim de lá. E aí eu já me peguei em ambientes onde eu só estava comunicando com pessoas de classe A. E eu sei como eles falam, como eles se comportam. Eu sei sentar uma mesa, eu sei os talheres, eu sei porque eu fui criada nesse ambiente. E aí, a partir do momento que eles percebem que eu faço parte, as novidades que eu trago são recebidas, são ouvidas por ele. Então, eu acredito que a gente precisa ter empatia com todos. A gente geralmente pede empatia com quem tem menos. Mas se a gente quer se comunicar com os doadores, patrocinadores, com essa galera que tem recursos, nós precisamos ter empatia. Primeira coisa de saber que eles não sabem. E que às vezes os comentários preconceituosos que eles têm são pré-espaço conceitos mesmo, são conceitos anteriores ao esclarecimento que você pode trazer. Mas você só vai conseguir esclarecer ou aproximá-los da realidade se por empatia a gente partir do ponto da onde eles estão e vier com uma conversa clara, objetiva, até o ponto em que nós estamos. Então, a gente precisa ser político, a gente precisa ser humilde, e eu acredito que muita gente boa que tem recursos hoje está disposta a fazer essa caminhada conceitual de onde eles estão até a realidade brasileira a partir de conversas, a partir de conteúdo na internet, de palestras, de encontros, de e-mails. Eles estão abertos a isso, eu sinto, eu colho isso, né? Mas a gente precisa estar de coração aberto também para não se irritar com algumas falas ou com alguns pré-conceitos, porque eles estão partindo de um ponto para chegar até a gente. A gente acolhe toda essa informação e traz eles para perto. E não generalizar também, né, Giovana? Porque, cara, a gente olha também para as pessoas que têm
um privilégio, né? Estão esses privilegiados financeiramente, e a gente olha para eles às vezes olhando para o dinheiro, ou, né, com aquele olhar assim, esse cara só pensa, é o capitalista miserável, vai para o inferno porque ele quer ganhar dinheiro e pronto. Cara, tem tantas e tantas experiências que eu posso contar, que você pode contar, de gente que está dividindo o seu recurso. E o que é mais engraçado, os projetos, os empreendedores têm que ser a ponte entre... Porque às vezes esses caras não sabem as oportunidades que têm para poder investir. Então eles estão esperando que alguém bata lá, na bendita da porta deles e fala, cara, como é que eu posso ajudar? Mas não é necessariamente esse ajudar por doar e pontual e beleza. Não, cara, como que eu faço parte desse movimento? Então esse é o nosso papel, porque senão a gente vai ficar só massacrando essa galera do dinheiro, pensando que eles, cara, não querem ajudar, a vida deles é só ganhar dinheiro e tudo mais. O Gustavão está falando aqui, Giovana, Danilo, eu tenho uma grande dificuldade de estabelecer um salário para mim. Me sinto totalmente desconfortável em receber da Vila Samaritana, que é a organização que ele trabalha. O que você acha? Eu acho que você tem que virar essa chave urgente. A partir de amanhã, você vai montar uma planilha financeira e você vai colocar o teu salário lá, porque você é digno do trabalho que você faz. Eu sei o tanto que você está ralando, eu sei o tanto que você, cara, dá de atenção, de tempo, de dinheiro, de tudo que você faz na correria, o tanto de paixão que você tem, cara, e o mínimo que você pode fazer, eu acho que a Giovana concorda comigo, cara, receber algum salário. Talvez se você não conseguir hoje colocar exatamente o que você merece, entre aspas, cara, coloca pelo menos alguma coisa, né, vai migrando, vai um entendimento, às vezes, que não está nas pessoas, mas no seu desconforto. Então, cara, mudança de mente, mindset aí que a galera fala muito, de tentar fazer, cara, eu sou digno do meu trabalho, então, vai para cima, não pode ficar sem. E a galera, a equipe, eu tenho certeza que todos eles vão apoiar, porque sem eles, ou sem você, eles não conseguem avançar também. Então, cara, vá para cima, Gustavão, esquece isso aí. Ô, Giovana, estamos quase partindo para o finalmente aqui. A Regiane é topzera, como eu digo por aqui. Para quem está começando, melhor entrar em um OSC já funcionando ou devo enfiar a cara e montar a minha instituição com as diretrizes que construí com a minha equipe? Toma a bomba aí, Giovana. Ué, gente, mas já tem uma equipe? Quem está começando nem tem equipe, né? Então, assim, se já tem uma equipe, não está tão começando assim, né? Então, acho que se você conseguiu montar uma equipe, a galera acredita, tu segue. Não faça nada sozinha. Eu acho que hoje, no âmbito social, a gente precisa entender que ninguém compete com ninguém. Se a gente se enxerga, tem que se enxergar como parceiro, tem que se fortalecer o tempo todo. Né? Então, assim, vai fazendo. No meu ponto de vista, quem está começando não tem uma equipe, né? Mas quem está começando, tem que se envolver numa ONG primeiro, vai achar uma organização de sociedade civil aí, vai primeiro se enfiar, ser liderado, entender a rotina, ver as finanças, as dificuldades de captação de recursos, ver como é que trabalha a equipe, lidar com pessoas. Aí, se você percebe que os propósitos não estão alinhados, você abre a sua, mas já aviso. Problema com gente dentro da equipe, todas as OSCs têm e terão, sempre terão. Problemas com liderança, com desalinhamento de comunicação, com velocidade de andamento de projeto. Aí tem uma pessoa que é bem prática, né? Ela consegue ir dizendo certinho o que. Aí tem outra que é super subjetiva, amor, propósito, vamos falar sobre, e ela não vem pra terra de jeito nenhum. Então essas coisas tem mesmo que tu monte a tua equipe, vai sempre ter assim. Então, cuidado com o motivo pelo qual você deixa a OSC. Porque pode ser que esse motivo esteja em todas. Então, nem que tu monte a tua, né? Sempre vai ter esse motivo. Então, algumas coisas a gente precisa respirar fundo e encarar que faz parte do ambiente, no social, lidar com essa situação, né? Uma mini propaganda aqui, na jornada a gente vai falar muito sobre essas questões, porque para quem está começando, assim, a gente pensa sempre muito num passo mais à frente. Então, cara, não é hora, eu acho, de pensar em, eu vou formalizar alguma coisa, eu quero montar um escritório. Cara, se você está confiante, tem convicção sobre isso, beleza. Mas quer começar? Cara, vamos devagarzinho, monta uma pequena ação, e a gente vai falar muito sobre isso. Como que eu posso montar uma pequena ação social, que é um microprojeto,
a gente vai falar de todos os passos que são dos projetos formais e mais robustos em uma microação que você pode montar em, cara, 12, 15 horas. Isso vai destravando a gente, vai trazendo um pouquinho mais de leveza, vai vendo que a gente pode ajudar as pessoas, né, e servir as pessoas de uma maneira um pouco mais simples, e conforme a caminhada vai acontecendo, essas escolhas vão se transformando um pouquinho mais leves, assim, né, eu acho que vai ficando mais fácil. Tem uma galera aqui, antes da última pergunta que eu falei para fazer para a Giovana, se vocês tiverem pergunta, manda agora que está acabando. Lucas, que live. Live com a Giovana é sempre assim, Lucas, não tem jeito, vai ser uma vez por semana agora. Regiane, sensacional. Pocket Trive Aqua, é um nome chique aqui em inglês. Que live 2, tenho aprendido muito com as experiências contadas aqui. Que live 3 do Jefferson, mano, Jefferson é o cara, velho. E o Fabião tá aí com a gente, muita gente entrando. Giovana, a gente perde muito cabelo nessa vida social, mas... Fica branco, o meu fica branco. Entendeu? Embranquece tudo. Eu queria que o meu tivesse branco, mas só a barba ficou branca e o cabelo caiu, mas muito por causa das histórias que a gente carrega. Né? Eu acho que o propósito alimentado pelas histórias que a gente vai encontrando no meio do caminho, a gente vai contribuindo para que elas sejam escritas. Qual que é uma história, Giovana, que você pode terminar aqui para inspirar essa galera e falar assim, olha, tudo valeu a pena, todos os percalços, os erros, os fracassos, as alegrias, os grandes investimentos, por causa dessa história, que é aquela que motiva a tua equipe, vai motivar a galera que está escutando agora. Em 1º de dezembro de 2019, que tinha sido um ano muito bom para a gente fez uma feira com nossos alunos empreendedores. E uma das atividades da feira foi que os nossos alunos venezuelanos iam contar como que eles tinham chegado aqui em Curitiba. Então, eram 4 alunos que estavam vendendo cada um o seu próprio negócio. E no meio da tarde a gente ia fazer uma roda de conversa e tal. E eu sabia que eles tinham alguma coisa para contar, mas eu não imaginei que fosse o que fosse. Então, a gente estava num grupo ali de, sei lá, devia ter muita gente. Acho que tinha mais de 50 pessoas paradas ali ouvindo a história deles. E eles contando que para sair da Venezuela, eles tiveram que sair com a roupa do corpo, porque a situação lá é muito difícil. E o pai, a esposa, o marido, a esposa com 3 filhos, com todos eles com mochila nas costas, se arrastando pela grade, cerca, para poder atravessar a pé a fronteira entre a Venezuela e o norte do Brasil, até que o pessoal do Brasil tem uma série de operação lá de resgate e de interiorização de migrantes, pudesse pegá-los para redistribuir pelo Brasil para eles recomeçarem a vida. Uma dessas pessoas, que é nossa aluna e hoje, inclusive, ela vende sanduíches naturais e coisas muito legais, ela vive do empreendimento dela, ela chegou aqui em Curitiba porque ela tinha recebido uma carta. A primeira pessoa da família dela que tinha vindo foi o filho de 18 anos. Quando ele completou 18 na Venezuela, o exército ia pegá-lo para o exército. E para ele não ser pego pelo exército, eles mandaram o menino para o Brasil, tudo assim, né, gente? Fugidinho, assim. E aí o menino veio para Curitiba. Só que eles não conheciam ninguém. E aí, como é que é o nome lá, amor? O pessoal que pega as crianças, que não pode deixar a criança na rua? Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar viu o menino na rua, ele não fala português nem nada, e mandou um aviso para a família dele na Venezuela, falando o seguinte, olha, se ninguém vier aqui cuidar desse menino, nós vamos ter que colocar ele num abrigo, enfim, né? Alguma coisa, e vão ter que retornar esse menino para a Venezuela. Ela, desesperada na outra ponta, com as consequências legais do menino aqui em Curitiba, vendeu tudo que ela tinha e conseguiu, de carro, de ônibus, né? Atravessou a fronteira, entrou no Brasil, lá no norte, chegou aqui em Curitiba, diz ela que chorando o tempo inteiro. E quando ela desceu em Curitiba, a única coisa que ela pensava era: como eu vou achar o meu filho numa cidade com 2 milhões de pessoas? Aonde vai estar o meu filho? Ela não falava português, não falava nada. E ela veio orando para pensar, como é que eu vou saber onde ele está? Como é que eu vou pedir informação? Diz que quando ela desceu do ônibus e chegou na porta da rodoviária, ela respirou fundo e falou, pronto, agora começou a caçada. E na hora que ela abriu o olho,
a pessoa na frente dela era o filho dela. Nossa. E aí ela abraçou esse menino e ela pensou, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que a gente vai fazer para se sustentar? E coworking, né? Entendeu? Geograficamente, para quem não sabe, às vezes os andarilhos da rodoviária passam exatamente na minha porta, porque eu tô a uma distância andável da rodoferroviária, né? Então é muito comum essa caminhada que passa aqui na minha frente. E aí ela chegou chorando aqui, dizendo que ela sabia fazer doce, né? Gente, até vereadora Indiana Barbosa tá aqui assistindo a gente, pelo amor de Deus, esse negócio tá muito importante. Tá muito chique, Giovana. É uma vez por semana com você. Isso. Eu sou fã do trabalho dela, hein? Aí, ó, viu? Pois então, e eu sei que quando eles contaram que a gente foi ponte de esperança para que ela pudesse se reerguer em Curitiba, vendendo as bolachinhas, que era o que ela começou a fazer aqui, para recomeçar a vida dela com o filho, conseguiram trazer marido e os outros filhos dela para cá também, conseguiu trazer todo mundo, tá todo mundo morando aqui em Curitiba agora, são todos empreendedores e todos passaram por aqui. Eu olhei para aquilo e falei, cara, é para isso que a gente está aqui, né? É para isso que a gente está aqui. Para dar esperança para quem já perdeu tudo, né? Então, assim, vai recomeçar. Pode vir, que a gente está aqui de braços abertos para receber todo mundo, digitalmente, virtualmente. Nós também chama jornada empreendedora, não é focado no negócio, numa ONG, né, no terceiro setor, é focado em negócios, mas mesmo os negócios sociais também são bem-vindos e eu acredito muito que a gente tem que continuar o nosso trabalho para tocar a vida de mais gente que precisa disso, né, desse recomeço. Isso aí. Antes de você despedir da galera, Giovana, só deixar claro para o pessoal que, cara, projetos sociais e negócios sociais não competem, né? Não. A gente trabalha juntos, né? Cada um tem uma vertente um pouco diferente, uma natureza de trabalho um pouco diferente, mas todos eles estão para impactar a sociedade, trazer mudança social. Então, a gente tem pregado muito, até que dentro das OSCs a gente possa ter negócios sociais para a captação de recursos. Vai ser muito mais sustentável a gente parar de pedir doação, pedir ajuda para todo mundo. Ora, Senhor Jesus, e a doação aparece. Isso vai continuar acontecendo, mas a gente precisa ser um pouco mais inteligente e precisamos ir na onda dos negócios sociais. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre isso, como que eles te contactam aí, Giovana, fora o Instagram? Como é que a galera acha Youngers aí? Y na web. Então, assim, tudo Y na web. Site, YouTube, Facebook, LinkedIn, tudo. Y na web. Então, assim, só mandar mensaginha, pode mandar direct, pode mandar tudo. Se quiser mandar e-mail, é contato@ynaweb.com.br, né? Então, e outra, eu tô aqui, né, gente? Tô no Instagram, me segue aí no Instagram. Manda direct, tenta conversar. Minha agenda é doida, mas eu adoro pessoas. A gente tenta encaixar lá, a gente conversa mesmo. Gosto de saber das histórias. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Então, assim, insiste um pouquinho mais aí comigo. Tem um golinhozinho assim, ó, de paciência, que vai dar tudo certo. Só seguir, segue a Giovana e o Y na web. Quando você tá falando, eu vou até editar aqui, ó, Y na web, que aí o pessoal já sabe. Achei aqui. Pronto. E se não conseguir falar com a Giovana, fala com o Léo, que o Léo salva vocês com certeza. Gente, porque, aliás, talvez você fale comigo e eu falo assim, fala com o Léo. Isso, foi o que você falou comigo. Fala com o Léo, aquele que me salva, né? Tipo, o Léo que cuida da minha agenda. Fala com o Léo, por favor, que eu não dou conta mais. Pô, Giovana, eu ficaria conversando com você, mano, o tempo todo aqui. Eu acho que a galera foi muito abençoada pela energia, né, pelas coisas que a gente trocou ideia, pela tua experiência, histórias. Clebão tá aí do lado, então um abraço para ele, para toda a família, né? E assim, sou realmente fã de vocês, espero que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, levando vocês para lugares que vocês nem imaginaram ainda, né? Que é todo esse senso de propósito e missão continue fazendo sentido na vida de vocês e que vocês levem esse senso para a vida de outras pessoas. Para quem está chegando agora, teve gente que entrou agora, a Neide entrou aí, a Nath entrou agora há pouco. E aí, Clebão? Belezeira?
essa barba de respeito. A minha é uma barba muito Nutella. Aí não tem jeito, eu gosto de uma barba da raiz. E para quem não assistiu, cara, a live vai ficar gravada aqui. Então, pô, assiste, compartilha. Tá bom, Giovana? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Valeu mesmo. Obrigado pela presença de todo mundo. E a gente se vê aí no Instagram e na caminhada dessa vida louca que a gente tem. Abraço para vocês.